Saíram finalmente as normas para a entrega da declaração de imposto de renda de pessoa física de 2019. O prazo de entrega vai ser a partir de 7 de março até 30 de abril. Ou seja, esse ano começamos com uma semana mais tarde, por conta dos festejos do Carnaval, segundo a Receita Federal. Por conta disso, só a partir de 7 de março é que os contribuintes poderão entregar sua declaração de pessoa física. A grande novidade, são várias novidades, mas a primeira delas, que é importante, que afeta a todos, é que não houve correção da tabela. Ou seja, mais uma vez teremos o ano 2019, onde os valores, com este ano de 2019, serão 4 anos que a tabela não é reajustada. Ou seja, quem recebeu reajuste por conta da inflação nos seus rendimentos, simplesmente está pagando mais imposto, porque a tabela não sofreu reajuste pela inflação. Então, esse ano, quem ganhou mais de R$ 28.559 de rendimento tributável já fica sujeito a pagar imposto de renda. Uma outra novidade, que também é importante, principalmente para quem tem muitos filhos, é porque a partir desse ano, se todos os seus dependentes não tiverem um número de CPF, você não poderá abatê-los como dependente. Então, se você por acaso tem filho menor, filho de 1 ano, 6 meses, 3 anos, você tem que procurar obter o número do CPF, que pode ser feito na Caixa Econômica, pode ser feito no Banco do Brasil, pode ser feito na Receita Federal também, mas você tem que obter esse número para colocar na declaração que vai ser entregue agora no mês de abril, ou antes, se você estiver com a declaração pronta. Essas são 2 novidades importantes. Quanto à correção da tabela, não é novidade, porque já vamos para o 4º ano que ela não é corrigida. E quanto ao CPF de dependente, é importante porque pessoas que eventualmente tenham muitos filhos pequenos, que não têm um CPF, vai ter que gastar aí um dinheirinho para obter, porque custa no Banco do Brasil e na Caixa Econômica em torno de R$ 7,00. Uma coisa importante que eu quero ressaltar, que sempre dá problema na declaração de imposto de renda, é que você pode retificar a sua declaração nos próximos 5 anos a partir da entrega. Agora, o que acontece muitas vezes é que você precisa de determinada informação para encerrar a sua declaração e entregá-la, e você não consegue obter a informação. Se isso ocorrer, minha sugestão para vocês é entregue a declaração, mesmo faltando a informação importante, e logo após que você obtiver a informação, você faz uma declaração retificadora. Por que isso? Porque se você deixar para obter a informação, perder o prazo de entrega e entregar quando você estiver com a informação em mãos, você fica sujeito a multa sobre o imposto devido. Então, muita gente, às vezes, faz o seu imposto de renda, vê que tem restituição e fala, eu tenho restituição, não vou entregar, eu entrego quando eu tiver informação. Isto é um erro, porque o cálculo da multa é sobre o imposto devido, não sobre o imposto a pagar ou restituir. Então, se você não tem uma informação que é importante, que você não consegue obtê-la até o dia 30 de abril, entrega a declaração, mesmo faltando, e logo após, assim que você obtiver a informação, faça uma retificadora, porque aí você não vai ficar sujeito a nenhuma multa. Ao passo que se você deixar para entregar atrasada simplesmente a declaração, você tem uma multa mínima de R$ 165. Agora, a multa vai mínimo de R$ 165 ou 20% calculado sobre o imposto devido, não sobre o imposto a pagar ou a restituir. Isto é muito importante, porque tem muita gente que deixa para entregar a declaração porque tinha uma restituição e quando entrega recebe uma cobrança de multa, porque a multa é calculada sobre o imposto devido, não sobre o imposto a pagar. O imposto a pagar normalmente é aquele que ou você tem um saldo a pagar ou você tem um saldo a restituir. Não é sobre esses 2 itens que é calculado a multa. A multa é calculada um passo antes,
é quando você chega ao imposto devido. Você tem o imposto devido, aí você tem o imposto retido na fonte, e aí você tem o imposto a pagar, ou o imposto a restituir. Então fica aí a dica. Em caso de problema para obter as informações, entregue a declaração mesmo com o problema da informação, obtenha a informação e aí faça uma retificadora, já que você tem 5 anos para fazer a retificadora. E se você entregar a declaração antes do prazo, vamos supor que você entregou a declaração no dia 15 de março e verificou depois que tinha um erro, ou esqueceu um documento, ou esqueceu o número de um documento que precisava informar. Você pode fazer essa retificação ainda dentro do mês de entrega, ou seja, antes do prazo final você pode fazer também a retificação da declaração já entregue. Mais um item que é importante, a título de informação, é quem precisa da certificação digital para entregar a declaração. Quem tiver rendimentos tributáveis de 5 milhões ou mais precisa da certificação digital. Quem tiver rendimentos isentos ou não tributáveis de 5 milhões ou mais precisa da certificação digital. E quem tem despesas que eventualmente tenha pago um advogado ou qualquer uma despesa que seja obrigatória ser listada de 5 milhões ou mais, também precisa da certificação digital. Então esses contribuintes que estão nessa faixa pequena aí de sujeição à certificação digital, caso não tenha o certificado digital, procure obtê-lo até a data de entrega final da declaração, que, como já falei, é 30 de abril. Outro erro muito comum que os contribuintes cometem na hora da entrega da declaração é quando você entrega a declaração e a sua esposa, ou seu cônjuge, o seu companheiro, entrega a declaração em separado. Lembre-se, você não pode entregar declaração separado e ter a pessoa como seu dependente na declaração. Isso é um erro muito comum que faz muitas declarações irem para a malha fina. A esposa faz a declaração em separado, mas eu coloco ela como minha dependente na minha declaração. Isso não pode ser feito, e em sendo feito, a sua declaração impreterivelmente vai para a malha fina. Então lembre-se, ou dependente, ou é dependente na sua declaração, e aí você declara todos os rendimentos do dependente na sua declaração, ou ele declara em separado, e aí você não pode declará-lo como dependente na sua declaração. Essa é a dica. Renovo aqui minhas recomendações para o preparo ideal do preenchimento da declaração. Parte do princípio que você tenha as informações e que as informações estejam corretas e que você as transponha para os formulários da declaração também de maneira correta. Então tem que verificar, evitar a inversão de valores, colocar as informações corretamente, verificar se os recibos médicos estão em nome do contribuinte ou se estão em nome do dependente, porque tudo isso é importante para fins de preenchimento da declaração. Então, esses cuidados que o contribuinte deve ter, recomendo que procure desde já reunir os elementos para fazer a entrega da declaração. A esta altura, ou até o final de fevereiro, os contribuintes deverão já ter recebido das empresas os comprovantes dos rendimentos pagos, ou seja, aquilo que as empresas pagaram, né, de remuneração para os contribuintes. Então, a dica aqui é reunir tudo com cuidado, verificar se está tudo direito, se tem o nome, se tem o CPF, etc. E depois, ao preencher o formulário da declaração, tomar um certo cuidado de não fazer inversão de números, nem inversão de nomes, porque isso provoca uma malha na hora da declaração ser processada. A Receita Federal está informando esse ano, vamos ver se vai funcionar, que você fazendo a entrega hoje, vamos supor, amanhã a Receita Federal já terá feito o processamento da sua declaração. Então, se eventualmente quem entregar a declaração mais cedo,
pode no dia seguinte ou 2 dias depois, conforme a Receita está divulgando, e verificar se a sua declaração foi processada e não caiu em malha. Então isso é um feature do formulário de declaração que é muito importante, porque às vezes você entrega a declaração e aí verifica depois que tem um erro, ou ficar na dúvida se tem um erro, então você pode entrar no site, no ICAC da Receita Federal e verificar se a sua declaração foi normalmente processada. Em tendo sido normalmente processada, não caiu na malha, ok?